Ceará 2050 está de volta falando sobre educação do futuro com os professores Abraão Saraiva e Igor de Moraes Paim. A educação empreendedora está inserida neste contexto. Incentivar a integração do estudante com o mercado de trabalho é um cenário que podemos visualizar a curto prazo. E aí bate, né, professor, com a criação do Centro de Empreendedorismo, trazendo aí o aluno para o mundo atual, né? E respondendo também à ansiedade da sociedade atual nessa questão do empreendedorismo, né? Muito interessante, Natália. Porque quando a gente começou, né, de onde é que surgiu essa ideia do Centro de Empreendedorismo? Né? Foram fatores internos à instituição e externos. Rapidamente eu vou explicar. Fator interno, todo primeiro dia de aula, né, isso eu voltei para a UFC em 2014 enquanto professor, eu pergunto para meus alunos, o que é que vocês se vêm fazendo daqui a 5, 10 anos? E a resposta deles, cerca de 40% desses estudantes falaram, gostaria de empreender esse dono do próprio negócio. E eu perguntava em seguida, e vocês, isso é que tem aqui na universidade de apoio? Né? Isso falando em termos de UFC. E eles falavam, nós temos as empresas juniores, mas como eu mesmo comentei aqui no bloco anterior, a questão da complementariedade ou da interdisciplinariedade é algo muito importante, né? E no mundo empreendedor ainda mais. E as empresas juniores, apesar de ser muito interessante, eu fui de empresa júnior, fui presidente, ela tem uma limitação que normalmente trabalha com alunos de um mesmo curso, normalmente. Então, eu perguntei, o que é que vocês têm aqui além disso? Não, a resposta ficou vazia. E isso me incomodou, né, incomodou outras pessoas também, na época do Centro de Tecnologia, e a gente foi estudar. Tivemos acesso a duas pesquisas, que rapidamente eu vou descrever. Primeiro, empreendedorismo nas universidades brasileiras. Foi feita pela Endeavor em parceria com o Sebrae. Quais foram as principais conclusões? 6 em cada 10 estudantes universitários são empreender. Então, aquele número que empiricamente eu levantei de 40%, na verdade, é 60%. Isso abrangendo um universo bem maior de pesquisa. 5 mil estudantes de 150 instituições de educação superior brasileiras foram pesquisados. Então, 6 em cada 10, ok. Mas somente desses mesmos 10, somente 2 se sentem confiantes, preparados para tal. Então, temos aqui um problema. Qual é? As instituições de educação brasileira, as instituições brasileiras, né, de educação superior precisam ofertar, fornecer atividades que ajudem os estudantes na sua formação empreendedora, na sua jornada enquanto empreendedor. Então, ficou aqui a bola quicando, né? Está aqui o problema, como é que a gente corta essa bola? Como é que a gente tenta direcionar uma solução para esse problema? E nós tivemos acesso a outra pesquisa chamada Centro de Empreendedorismo no Brasil, feita pelo Sebrae de São Paulo, que aponta uma possibilidade de apoiar os estudantes, né, na sua jornada empreendedora, no âmbito das instituições de educação superior, né, esse centro de empreendedorismo, que é algo já bem mais, digamos assim, recorrente em instituições estrangeiras, né, instituições de educação superior de ponta do mundo desenvolvido. Então, daí veio a ideia de criar o Centro de Empreendedorismo, isso no final de 2014. Foi o que aconteceu em 2015, isso de forma mais concreta em termos de índices econômicos. Nós tivemos uma crise econômica brasileira, né, no nosso país. E como principal consequência de uma crise econômica, nós temos, né, o famigerado, infelizmente, o desemprego. Então, num aspecto amplo de desemprego, que é ampliado no que diz respeito aos jovens, que esse desemprego chega aí a 25%, quase 30%, viu-se a necessidade de trabalhar alternativas. Né? Na ausência de emprego, cria o seu. E aí a palavra empreendedorismo, também no contexto da inovação, ganharam muita força, vieram à baila. Toda a sociedade falava de empreendedorismo, passou a falar de forma mais contundente sobre a importância do empreendedorismo. Sociedade civil, as associações de classe, empresariais, os governos, propagandas de governo, a gente vê muito falando de empreendedorismo, inovação, as instituições de educação superior, as empresas. Então, houve todo um movimento de fomento ao empreendedorismo. Isso acompanha até agora. Então, foi nesse contexto que surgiu o Centro de Empreendedorismo. E lá, né, para fechar e tentar responder a tua pergunta por completo, no Centro de Empreendedorismo, por nós trabalharmos, né, essa conexão da universidade de forma incessante com a sociedade, com o mercado, com o mundo do trabalho e com as empresas, naturalmente os estudantes passam a ter mais competências profissionais. Sim. Então, eles usam os right skills deles, né, as habilidades mais duras das suas áreas de conhecimento e juntam com os soft skills. Então, o que é que tem acontecido lá no Centro de Empreendedorismo, por exemplo? Os estudantes passam 6 meses, 1 ano, e rapidamente as empresas, né, ou as organizações, até algumas públicas que trabalham com empreendedorismo, puxam eles para trabalhar. E vários deles também desenvolvem seus próprios negócios.
Então, essa conexão com o que eu gosto de chamar de mundo do trabalho, que eu acho até um pouco mais abrangente que mercado de trabalho, ela é natural, ela é automática. Então, dificilmente uma pessoa que passa lá pelo centro de empreendedorismo, pode ser de qualquer área do conhecimento, ele não tem acesso à entrada no mercado de trabalho. Porque o mais difícil para esses jovens é o primeiro contato, é o primeiro emprego, o estágio. E lá eles têm uma facilitação, porque está no nosso DNA essa conexão permanente, como eu te falei, não só com as universidades e com o governo, mas com a iniciativa privada. Então, eles já respiram isso, né, treinam, estudam muito, se motivam a se capacitar ainda mais para poder entrar no mercado, que não é somente, o mundo do trabalho não somente competitivo, mas que exige muita colaboração. E trabalhar de forma colaborativa não é algo fácil. Trabalhar em grupo, em equipe, multidisciplinar, não é fácil. E lá eles, de alguma forma, treinam liderança, ser liderados, comunicação, proatividade. Então, eu vejo como, não só o Centro de Empreendedorismo, mas outras iniciativas que existem na UFC, no interior, tem o Inove, o Quixadá, outras instituições de educação públicas e privadas já têm iniciativas voltadas para a formação de empreendedores, na sua, digamos assim, na sua mais ampla possibilidade. Professor Igor, hoje em dia não tem como falar em educação sem falar em tecnologia, né? Isso acho que não existe mais. E com essa realidade, existe muita resistência nas escolas dos professores? Olha, assim, não é só a questão da resistência, eu acho que é uma miscelânea de, às vezes, de sentimentos que atravessam aí tanto os alunos, quanto a gestão, quanto os professores. Existe, sim, um sentimento de desconfiança em relação às tecnologias, ao mesmo tempo que existe o deslumbramento, né? Assim, um encantamento, porque ela atende uma série de possibilidades que a gente não tinha isso no mundo totalmente analógico. Então, ela descortina muitas possibilidades. Agora, essa desconfiança vem associada a alguns medos, né? Será que essa tecnologia ela vai aumentar ou diminuir o engajamento do meu aluno em sala de aula? Né? Porque ela traz a promessa de facilidade, acessibilidade, capilaridade, volume de informações, etc. Mas também ela tem uma série de caminhos. Quem nunca foi fazer uma pesquisa no Google sobre um determinado tema e depois estava lá num site de culinária e estava totalmente desviado do assunto, né? Então, para a mente do estudante, do adolescente, da criança, do adolescente, mesmo do jovem, que são muito dinâmicas, né, muito ágeis, ele pode ter muitos distratores e aí o professor ter medo, às vezes até de utilizar essa tecnologia. Não só pelos efeitos que ela pode ter indesejáveis, que ele pensa que pode trazer prejuízo, como às vezes também o próprio professor tem uma inabilidade, que não é uma inabilidade permanente, né? Claro, nós podemos aprender em qualquer idade. A boa notícia é que o cérebro é plástico. Hoje a gente não pergunta mais se o cérebro muda, mas o quanto ele muda, né? Então, assim, os professores podem aprender tudo que eles quiserem, os alunos também. Mas a gente ainda tem um pouco dessa resistência quanto à forma de utilizar, também quanto ao tempo que eu tenho que investir para aprender aquilo ali. O ser humano, ele tem medos. Toda vez que você vai para uma seara nova, vou utilizar Active Learning, vou usar tecnologias digitais, já que é um meio novo, digamos, para o professor que não teve o preparo na academia, de maneira qualitativamente diferenciada e efetiva, quando ele se vê no mercado de trabalho, se vê numa sala de aula impressionado para o uso dessas tecnologias, mas ele não teve um preparo prévio, tá? E esse preparo não é simplesmente conhecer, mas é saber montar um plano de aula utilizando o Flipped Classroom, quer dizer, a sala de aula invertida, usando o Socrative, que é para fazer questionários, usando projetos, para sites que gerenciam projetos, para aprendizagem baseada em projetos ou em problemas, etc. Quando ele se vê, muitas vezes, sozinho para aprender isso tudo, porque a escola pressiona, tem que usar a tecnologia de uma maneira efetiva. Existe, assim, só complementando, assim, te interrompendo, existe um treinamento específico para esse tipo de didática dentro de sala de aula? Ou essa busca tem que ser pelo próprio professor para tentar aprender e tem que ser um movimento interno e externo, usando aqui a analogia que o Abraham colocou para o empreendedorismo. Movimento interno dessa autonomia. O professor tem que se desvencilhar sozinho, caminhar com as próprias pernas, tem que andar mesmo e ser agente da sua própria aprendizagem, né? Mas é claro que o ecossistema da escola, ele tem que ser aberto,
tá certo? Para que e também oportunizar situações que o professor seja treinado, seja formado. Então, assim, a gente percebe que o professor ele tem umas peculiaridades, né? O nosso professor ele trabalha muito. Ele tem, às vezes tem 3 turnos de jornada de trabalho, e ainda a gente exige que ele tenha um melhor treinamento no Active Learning, nas tecnologias, mas a escola oferece isso. Então, é uma responsabilidade compartilhada. Também.